Eu estava já há alguns dias meditando sobre isso. Como que a gente recebe do Senhor um dom, uma graça, porque isso é graça, é favor imerecido, a gente não merece nada, é favor de Deus. Mas com o tempo a gente escuta tanta coisa que a gente muitas vezes deixa de valorizar. É como se você recebesse um presente tão bonito, mas daqui a pouco você recebeu outro. Você está numa festa, você recebe um presente e fica todo feliz. Nossa, que presente lindo! Igual criança, ganhou um monte de presente, ganhou um monte de presente lindo. Daqui a pouco ela ganhou um outro presente, ela ganhou um outro, ela ganhou outro. E aí aquele presente ela vai deixando de lado. Aquele que ela ficou tão maravilhada porque foi o primeiro, ela acaba não já se importando mais por outros tantos que ela recebeu. E acontece isso conosco no tocante às bênçãos celestiais. A gente recebe uma, recebe outra, e aí às vezes a gente passa a ser comum pra gente. Como quando os israelitas estavam no deserto, tinha uma coluna de nuvem, gente. 40 anos, uma coluna de nuvem guiando eles de dia e de noite uma coluna de fogo. E eu vi um momento que eles murmuraram e acharam que Deus não estava com ele, mesmo a nuvem estando ali presente. Meu Deus. Então a gente tem que ter muita atenção nessas coisas, para que nós não venhamos desvalorizar aquilo que Deus tem dado para nós, as dádivas, as bênçãos e as graças. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos posicionamos aqui nesta noite, Pai, porque nós entendemos que o Teu Espírito Santo está agindo entre nós. Nós entendemos, ó Pai, que a Tua palavra tem poder. Tanto poder quando ela tinha, quando saía dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra. Aquela palavra que curava, ressuscitava, despertava, libertava. Aquela palavra continua hoje com o mesmo poder, Senhor. E nós podemos fazer o que Jesus fez e fazer coisas maiores do que estas. Porque o próprio Senhor Jesus assim nos permitiu. Meu Senhor eterno, Ele delegou-nos esse poder. E que nós possamos hoje, Pai, compreender um pouquinho mais acerca de tudo aquilo que o Senhor tem a falar e tem a fazer através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Abra sua Bíblia aí, né, que a gente chegou depois, os que já estavam aí, deixaram aberta. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 15. É a partir do 15. Glória a Deus. Evangelho de Lucas 3, 15. E a gente tem tido o cuidado ultimamente de deixar a palavra aqui também, né, no monitor. Porém, é bom que você aprenda, continue o hábito de você usar a Bíblia. Às vezes eu estou ali, né, dando um suporte para o pastor, e às vezes eu dou preferência ali aqui, porque para ficar na mesma tradução, na mesma linguagem. Porém, é importante você não perder a prática de manusear a Bíblia. Ela é poderosa, essa prática, ela nos ajuda muito. Então vamos lá, Evangelho de Lucas 3,15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Só até aqui. A palavra diz aqui que todos estavam em expectação. Todo mundo ali como espectador, observando os milagres que João fazia, a palavra poderosa que ele trazia, que convencia e convertia os corações. E eles ficaram: será que esse é o Cristo? Porque eles estavam mesmo compreendendo que alguma coisa estava acontecendo naquele momento ali, havia alguma coisa diferente no ar. Então, eles vendo João, um profeta de Deus ali, semelhante ao que eles conheciam acerca da história do profeta Elias, o homem andando com
roupas de veste de camelo, comendo mel silvestre. Bom, ele está muito parecido com o profeta Elias. Eu acho que esse aí é o Messias que havia de vir. Será que não é ele? Então, o João, em parte, conhecendo isso, e em parte profetizando, porque a palavra diz que o João era um profeta poderoso. Então ele começa a explicar para aquelas pessoas que estavam ali quem ele era e quem era realmente o Messias que havia de vir. Ele diz aqui, olha, eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu. Nenhum homem, por mais poderoso que seja nessa terra, pode se comparar com o Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor. Ele é Deus, na sua plenitude, na sua totalidade. Então ele diz, Ele é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno. Eu sou um grande profeta aqui na terra, ele não falou isso, mas ele era um grande profeta, e Jesus deu o testemunho dele. Mas ele diz, eu não sou digno de me abaixar e desatar a correia de suas sandálias. Eu perto dele, um servo que não tenho nem... Eu sou aquele servo que nem digno é de chegar perto do Senhor. Porque quando você via aqueles, principalmente a época de escravidão, tinha aqueles servos que eram mais chegados, que podiam chegar na casa grande e cuidar dos senhores. E outros nem podiam chegar perto, eles ficavam lá na senzala, lá longe, não se aproximavam. Nada. E no tocante às coisas celestiais, quando nós vamos entender, estou fazendo essa alegoria, essa comparação apenas para a gente entender. Então, havia aqueles que nem podiam chegar perto dos senhores, não tinham essa liberdade. E João fala, eu não sou digno de fazer isso. Aí já não é que ele não tinha liberdade, ele sabia que ele não era digno de saber quem ele era. Por que é importante a gente frisar isso hoje? Para que a gente compreenda que o que a gente recebe do Senhor é pela graça, é por misericórdia, é por causa do sangue de Jesus Cristo, é porque Deus, em sua infinita graça, nos concedeu ser alcançados por estas bênçãos, por esse favor dele. Então, ele faz essa promessa. Vamos lá para Atos, livro de Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. Lá no comecinho, Atos 1, capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Atos é onde tem aquela passagem, né? Lá no capítulo 2, um pouco depois, sobre o Pentecostes. Mas aqui antes, um pouquinho antes, no capítulo 1 ele diz o seguinte. Atos capítulo 1. Quando Lucas está falando com um amigo seu, Teófilo, acerca das coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar até o dia que ele foi recebido e deu mandamentos pelo Espírito aos apóstolos que escolheram. Agora eu quero ler a partir do versículo 3. Eu falei o 5, mas eu quero ler a partir do 3. O 5 eu quero ler. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, falando de Jesus, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, olha, Jesus estando com eles, determinou, é uma ordem que ele estava dando para os discípulos, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Jesus falou, olha, vocês vão aguardar, eu falei que vocês iam receber, né? E vocês agora vão ficar em Jerusalém. Qual era a promessa que Jesus tinha dado a eles? Que ele iria e enviaria outro Consolador que estaria conosco. E agora ele está falando que vocês não podem se ausentar de Jerusalém, mas vão esperar a promessa do Pai, que de mim ouvistes, porque na verdade, aí ele vai citar aquilo que João falou lá atrás, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias.
ou seja, essa palavra que um dia saiu dos lábios de João Batista, ainda de forma profética, agora Jesus está anunciando que estava próximo o cumprimento dessa palavra de João. Porque na verdade João batizou com água. Mas olha o detalhe agora, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Agora ele está trazendo para o momento, vai ser breve. Vai ser breve, vocês vão ficar aqui em Jerusalém aguardando o cumprimento dessa promessa. Não se ausentem de Jerusalém, porque é aqui que essas coisas vão acontecer. Aleluia. Que coisa linda quando Jesus fala com a gente. E Ele determina o tempo, e Ele determina o modo, e Ele nos dá uma ordem para que nós não venhamos ultrapassar, para que possamos ser alcançados. Jesus não dá um momento difícil. Muitos poderiam querer fugir de Jerusalém por causa da perseguição, por causa das coisas como elas estavam acontecendo. E aí Jesus Cristo ele fala para ele, olha, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui até receber a promessa do alto, não fujam. Tinha muitos que iam querer fugir naquele momento, porque Jesus havia sido morto, Jesus ia morrer e muitos iam com medo fugir, mas ele falou, vocês não vão sair daqui. Vocês vão ficar aqui porque aqui que vocês vão receber a promessa do Espírito Santo. É aqui que vocês vão receber o Espírito e através desse Espírito um revestimento de poder para que estejam capacitados a fazer todas as coisas. Depois podem ir. Glória a Jesus. Como muitos de fato foram e saíram anunciando em toda a Ásia o Evangelho de Jesus. Aleluia. Agora eles estavam revestidos de poder. E aí eles ficam até perguntando no versículo 6, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? Olha como é que nós somos, né? Nós, gente, eu não falo os discípulos, eu falo nós somos assim. Agora eles queriam o quê? Que o reino de Israel fosse restaurado, que Jesus viesse governar. A gente vai receber poder. Então a partir de agora a gente pode expulsar os romanos daqui. Jesus fica sendo rei? Não. Andaram 3 anos com Jesus. Jesus falou que o reino dele não era desse mundo. E eles estavam agora, o Senhor vai restaurar um tempo agora? Vai restaurar o reino agora de Israel? Vai voltar para as mãos de Israel porque Roma domina? Não. Não é desse reino que eu estou falando. E aí Jesus fala, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, ou recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós, presta bem atenção no que eu vou falar. Nós estamos vendo aí um movimento natural, humano, né, governamental, vamos dizer assim, acerca da expectativa que as pessoas estão criando de um governo evangélico, de um governo cristão, que vai poder mudar todas as coisas, acabar com um monte de coisa. Gente, isso não vai acontecer. Para com isso. Isso é feio. Isso não vai acontecer, não é bíblico. É a mesma coisa que os cristãos da época de Jesus estavam fazendo. Você vai restaurar o reino? Vai colocar aqui agora, ou vai ficar aqui no lugar, ou colocar uma pessoa. Não, isso não vai acontecer não. Jesus veio aqui para fazer para implantar um reino espiritual. E que está aqui nos nossos corações. Então tem muita gente que está esperando uma coisa que não vai acontecer. É a mesma coisa que os discípulos fizeram aqui. Pensa, estavam com o próprio Jesus na terra. O Senhor vai restaurar? Não, eu não vou restaurar para vocês não, gente. Não é essa a hora. O tempo em que vai haver um governo justo sobre toda a terra é o milênio. Quando Jesus vai estar governando sobre toda a terra. Cuidado! Nós podemos e devemos buscar pessoas boas para o nosso governo.
Só não pode esperar delas mais do que elas podem oferecer, porque aí vem a decepção, o desapontamento e a vergonha. Então que a gente possa ter esse discernimento, essa sabedoria. Busque sim um governo que você considere justo, né? Uma pessoa que você acha que pode fazer alguma coisa, vote. Eu sou contra, totalmente contrário, voto em branco, voto nulo. Por mais difícil que as coisas estejam, eu acho que a gente tem que participar, mas isso é a opção de cada um. Agora, nós devemos olhar para Jesus e entender que o governo dele aqui na terra está aqui, ó, no coração do homem. E aí, olha o que Jesus fala acerca disso ainda. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então a virtude, o poder, vai vir o quê? Sobre vocês, sobre nós hoje. E aí olha para que é que serve essa virtude. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Em forma humana, é claro. Ainda que ali ele já estava com o corpo glorificado. Mas em forma humana, foram as últimas palavras que Jesus falou para os discípulos. Vocês vão receber virtude para ser minhas testemunhas. Essa é a ordem que nós temos até a volta de Jesus. Ser testemunhas dele. Falar de Jesus a tempo e a fora de tempo, aonde nós estivermos. Aleluia. Nós temos Atos 1, agora entrando no livro de Atos, capítulo 11. O próprio Lucas de novo falando, quero acompanhar, não falando, vamos dizer o seguinte, Lucas registrando aquilo que foi falado, porque na verdade aqui não é Lucas que está falando, ele citou, lá no Evangelho de Lucas, uma fala de João. Isso aí, glória a Deus. Tem que avisar mesmo, porque às vezes a gente se distrai aqui. Tá, melhorou? Então veja bem, lá no Evangelho de Lucas, o próprio Lucas cita uma passagem de João. Agora aqui no Evangelho de Atos, Lucas cita uma fala de Jesus. Ele não está falando dele, ele não está criando uma coisa, não está profetizando uma coisa, ainda que ele era homem de Deus, ele está narrando um fato acontecido. Porque ele pesquisou, ele investigou, ele conversou com os servos, ele andou muitos anos ao lado do apóstolo Paulo, ele esteve com os discípulos, com Pedro, esteve com outros discípulos. Então agora ele tem o que falar, porque ele investigou, ele pesquisou, ele conheceu, para poder anunciar e registrar para nós pelo Espírito Santo. Então no Evangelho, no livro de Atos, capítulo 11, versículo 16... nós vamos ver aqui, se você pegar o comecinho aqui do capítulo 11, aqui Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Então agora aqui a fala de quem? De Pedro. Então vamos lá, Atos 11, 16. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, Pedro falando, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Sabe o que Pedro estava fazendo isso? Teve que se explicar perante a igreja, porque ele batizou Cornélio, que era um centurião romano, não era um judeu. Você agora está batizando aí agora os gentios? Falou, gente, eu cheguei lá, Jesus mandou eu ir lá, eu fui. Cheguei lá e comecei a pregar para eles. E eles começaram a falar em línguas. Se Deus deu para eles o batismo com o Espírito Santo, quem sou eu para recusar o batismo nas águas, para deixar de fazer isso, de cumprir essa ordenança? Se eles forem agraciados por Deus, como é que eu posso recusar? E aí Pedro começa a entender. Não vou citar toda a passagem, você lê, é linda essa passagem. Atos 11, leia depois em casa, marca essa passagem e leia para você entender como é o agir de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda.
Então aqui nós vamos ver eles recebendo o quê? Poder. Olha, e lembrei-me do dito do Senhor, deixa eu voltar um pouquinho, versículo 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Pedro foi pregar para aqueles homens. Eles estavam ali para ouvir falar de Jesus. E Pedro foi pregar para eles. Falar de salvação, falar de novo nascimento, falar acerca do reino que Deus está preparando para nós. E enquanto Pedro estava anunciando estas coisas, eles começaram a falar em línguas. Gente, que poder, que unção, que graça de Deus. Às vezes a gente fica falando, cantando e não vê acontecer nada. É triste. Porque tem que acontecer alguma coisa nos nossos corações quando a palavra é enviada. Não que todas as vezes você vai ver o povo manifestar diferente. E eu falo para as pessoas, o manifestar que eu mais quero ver é a vida transformada. Eu poder conversar com o irmão, poder encontrar o irmão na rua, poder fazer uma visita do irmão na sua casa e perceber que ele é crente. Não somente dentro da igreja, mas que ele é crente dentro de casa, que ele é crente no seu trabalho, que ele é crente na sua rua, que eu posso encontrar no meio da rua, que eu não vou me escandalizar com as suas atitudes, porque ele continua sendo crente, temente a Deus aonde ele está. Então esse mover do Espírito é importante, mas é também importante o batismo do Espírito Santo, porque ele nos envolve de uma maneira diferente, há um agir diferente na nossa vida. E aí é uma das coisas que eu comentei com os irmãos, que eu estava relembrando, né? Gente, até hoje eu me lembro exatamente quando eu comecei a falar em línguas. Não vou te falar que eu lembro o dia e a hora. Eu sei que foi em março do ano de 1995. Isso eu lembro. Eu lembro onde eu estava, eu lembro o lugar dentro da igreja que eu estava. Eu lembro do meu pastor colocando a mão na minha cabeça, e quando ele começou a orar, estávamos buscando o Espírito Santo, e aí ele começou a ministrar na cabeça da vida das pessoas. Ele passava assim entre as pessoas ministrando. Quando ele colocou a mão aqui, ele começou a falar a língua aqui, era como se ele tivesse entrado aqui e saído aqui. É claro que não era, eu não estava falando igual a ele. Não é que eu falei as mesmas palavras que ele. Não é que eu senti uma coisa diferente no meu corpo, na minha vida. Eu senti a presença de Deus de forma tremenda. Não foi uma coisinha assim, nossa, né? É um agir diferente, um fogo. Não! Eu recebi, orei ali um tempão, depois voltei para minha casa, peguei ônibus, cheguei em casa, né, maravilhada. E aí eu cheguei, cumprimentei minha mãe, fui tomar um banho. Eu escutei quando meu irmão chegou depois de mim e falou: olha, a Quitéria foi batizada com o Espírito Santo hoje. Ele falou: tinha uma coisa diferente nela hoje quando ela chegou. Ela estava diferente quando ela chegou. E isso não saiu mais, porque eu comecei a perceber mudanças na minha vida. Eu comecei a perceber que eu não tinha mais autoridade para rejeitar o mal. Aleluia. Então foi uma coisa que veio e me encheu. Lembra, o batismo é isso: você pega a água, aqui o tanque de batismo, você pega a pessoa e você mergulha ela totalmente, né? O batismo é isso, é imersão. Só que tem um pequeno detalhe. Eu me lembro de uma... Eu não sou muito boa de contar histórias, né? As filhas que sabem disso. Mas eu vou contar como eu lembro, mas da parte importante vocês vão entender. Que um discípulo foi conversando com o mestre dele, tentando pedir a ele mestre assim, não gosto da palavra mentor espiritual, porque é uma coisa estranha, mas do seu discipulador, né? O seu pastor. E ele começou a conversar com ele, perguntando: eu era um seminarista, eu quero entender o batismo do Espírito Santo. Aí ele pegou uma peneira, pegou água e falou assim: é um mergulho. Só que ele pegou a peneira, quando ele levantava, aí a água não ficava. Claro que não fica, né? Se você jogar a peneira na água e tirar, quando você sai, já era. Aí ele falou: você sabe qual é a única forma de você se manter cheio do Espírito Santo? É você ficar mergulhado no Espírito Santo.
Porque nós estamos como uma peneira, na hora que a gente sai, já era. Então você tem que permanecer no Espírito Santo. Amém. Você se encheu dele? Então permaneça mergulhado nele. E através da palavra, através de uma vida de oração, de jejum, de consagração, separar um tempo para você. Esse ano eu fiz um propósito, falei, vamos fazer um negócio diferente esse Natal? Dia 24? Só entre nós dois? Nós fizemos um propósito. Não vou contar agora não, só se der certo, aí depois eu conto com os irmãos, tá? Mas a gente fez um propósito. Eu não falei o que era, falei que era um propósito. Estou deixando curiosidade. Curiosidade. Mas é só para deixar curioso. Depois eu conto com os irmãos. Se a gente conseguir fazer, eu falo com os irmãos, porque é uma coisa que eu quero fazer já faz um tempo, e aí eu conto com os irmãos. Então veja bem, é importante nós buscarmos isso. Vamos lá, mais um pouquinho. Lucas 24. Santo, justo e fiel. Aleluia. Por exemplo, Marcos, para fazer o jogo Atos 24, Lucas. A gente vai voltar um pouquinho. Depois a gente volta lá em Atos. Mas Lucas 24, versículo 49. Aquela passagem que nós lemos em Atos, né, que Jesus manda ficar, agora a gente vai ler aqui ela em Atos. Desculpa, Lucas 24. Lucas 24, 49. Quando Jesus aparece aos discípulos, aqui também está registrado. E eis que sobre vós, acharei? Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deixa eu só... Isaías, essa promessa está no livro do profeta Isaías 44 e também no livro do profeta Joel 12, 28. Tá? Então essa promessa é que João Batista fala acerca de Jesus. Após mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo com fogo. João estava ali repassando uma palavra que já havia sido proferida pelo profeta Isaías e pelo profeta Joel. E depois Jesus repete essa palavra, agora ele está aqui prometendo de novo, olha, fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vamos voltar lá para Lucas. Hoje estou buscando um pouquinho mais a palavra, por quê? Atos. Olha aí. Obrigado, está esperto. Atos 1, 13. É bom a gente, eu gosto de fazer isso, a gente vai lá e volta na Bíblia, que a gente guarda melhor, lendo, pesquisando, abrindo a Bíblia. Atos 1,13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus. Olha, eles habitavam ali, tá? Era a casa daqueles onde eles estavam reunidos sempre agora. Agora eles tinham um lugar de moradia em comum. Pedro, Tiago, João, André, esses quatro eram irmãos, né? Pedro e André, Tiago e João eram irmãos, eram dois grupos de irmãos. Aí tem também Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Não é só Tiago aquele que se destaca aqui não, mas os irmãos de Jesus. Agora todos eles começam a se unir e a buscar a presença de Deus. Não é uma coisa aleatória. O Senhor falou que vai prometer que vai dar, então agora ele vai dar, não é de graça. Vou ficar aqui esperando ele dar e vivendo relaxadamente. Não, eles estavam reunidos, eles buscavam a presença de Deus, eles oravam, eles suplicavam, eles rogavam ao Senhor em oração
para que aquela promessa se cumprisse na vida deles. A promessa ia vir? Ia. Se cumpriu na vida dos 12 discípulos? Um deles foi para a perdição. Foi Judas. E aí, depois entrou Matias. Então, aí eles ficaram ali, aí até veio logo depois a escolha de Matias como apóstolo no lugar de Judas. Então a gente vai pular essa parte. Vamos para capítulo 2, versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que estão habitando em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia. E aí vem mais coisas que vão acontecer um pouco mais para frente, mas essas são para nós. Porque essas já se cumpriram e estão aqui, e aconteceu aqui na terra. Então, guarda uma coisa que eu vou falar, presta bem atenção. Nem todos, hoje, cristãos, creem nessa palavra. Mas o Espírito Santo é quem a Bíblia diz que ele é. O Espírito Santo faz aquilo que a Bíblia diz que ele faz. Amém? Por isso que eu sempre peço, irmãos, abra a Bíblia comigo, leia junto, vê junto na sua Bíblia, que você marca já aí, e depois você lê em casa o restante do texto, para você entender o contexto e compreender que o que eu estou falando é o que está escrito. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam no seguinte, no Espírito, que a pessoa é batizada no Espírito, no sentido de, quando ela se converte, porque para você ser convertida, você tem que ser convencido pelo Espírito Santo. É ele que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então isso ali já é o batismo. Não. Isso ali é o dom mesmo do Espírito, é o Espírito que vai te convencer, normal, não posso falar diferente. O Espírito, ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então esse convencimento é dado sim pelo Espírito Santo. Agora, novo nascimento foi o Espírito Santo que te deu? Não, foi Jesus Cristo, através do seu sangue, através da sua morte no Calvário. É o Espírito Santo que te santifica? Não, é a palavra. O Espírito Santo te dá domínio próprio, mas é a palavra que vai te santificar. O Espírito Santo ele te salva? Não, ele te convence, mas é você que toma posição. O Espírito Santo a conversão, santificação, novo nascimento, salvação, tudo isso acontece sim com o agir do Espírito Santo e com a palavra, porque ele nos faz compreender a palavra. Agora, batismo do Espírito Santo, então qual é a diferença? Você é batizado com o Espírito Santo, você vai se encher agora do Espírito Santo de uma maneira diferente. É um revestimento necessário na vida do cristão. Você precisa ser renovado, você precisa ser despertado para fazer a obra que Deus manda você fazer. E, segundo a palavra, você vai ver o quê? Manifestações. Eu não vou entrar nesse tempo agora para a gente não estender, quem sabe um outro dia. Mas aí na palavra, já falei sobre isso aqui outras vezes. Tem vídeos inclusive disso no YouTube. Tem dons, falar em línguas. Tem dons
dons de curar, de libertar, outras coisas que o Espírito Santo está fazendo na vida da gente. A ousadia que Pedro recebeu para pregar para aquele monte de gente. Eles estavam com medo, trancados no cenáculo, medo das pessoas, medo dos sacerdotes, medo dos romanos. Agora ele recebe o quê? Com o revestimento. Ele já era convertido, ele já estava ali, ó. Mas Jesus falou, você vai precisar de alguma coisa a mais ainda. Você vai se converter mesmo ainda, porque ele estava meio lerdo na fé. Mas aí ele recebe uma ousadia, um poder. E aí ele começa a pregar o Evangelho com ousadia. Ele perde o medo da morte. Ele vai para a cadeia e sai da cadeia e volta lá para pregar e vai de novo para a cadeia e sai de novo da cadeia. E ele tem uma vida assim, porque agora ele perdeu o medo. Porque ele agora tem a autoridade do Espírito. E nós precisamos buscar para a nossa vida. Não é só para falar em língua dentro da igreja, não. Tem gente que quer o Espírito Santo para poder falar em línguas. Falar em línguas é maravilhoso. Você, às vezes, está orando, cabeça tão cheia de coisa, começa a orar em línguas, daqui a pouco Deus vai te levando, daqui a pouco você vai despertando, e vai orando, e vai sendo movida para orar pelas necessidades reais da igreja do Senhor, da tua vida própria. Mas é mais do que isso. É estar disposto, é estar cheio dele, de tal maneira que o medo é lançado fora. Tem gente que tem medo, tem vergonha, tem medo de ficar constrangido quando começa a pregar o Evangelho para alguém, medo de ser envergonhado, de ser escarnecido, medo de ser barrado em algum lugar, porque outro está toda hora pregando a palavra. O Espírito Santo te dá essa autoridade, essa unção, e nós temos que buscá-lo. Nós temos que realmente nos revestir dele. Amém? Hoje nós vamos ficando por aqui. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que Ele fale aos nossos corações.